Olá, seja bem-vindo a uma aula aqui com o professor Luciano Valadares, falando hoje sobre estruturas que inspiram inovação dentro de gestão e de inovação. Bom, vamos falar sobre as estruturas organizacionais, conceitos e impactos nos resultados empresariais. Então, as empresas, para alcançar os objetivos planejados, criam estratégias que possam conduzir as suas ações da melhor maneira possível, frente às pressões externas do mercado e da própria concorrência. As empresas criam estruturas organizacionais adequadas para atender, então, às suas necessidades. Bom, mas a gente tem que ficar atento ao seguinte: a estrutura diz respeito à organização das partes que compõem um todo. Consiste na centralização ou descentralização da autoridade e das tomadas de decisões. Corresponde à hierarquia das funções a serem exercidas internamente, ou seja, trata-se de um desenho organizacional. Uma estrutura organizacional adequada é vital para que a empresa alcance os seus objetivos, pois proporciona a coordenação e o direcionamento de todo o processo produtivo. Bem, impactos então decorrentes da implantação de uma estrutura organizacional. Então a gente tem aí primeiro a organização das funções e responsabilidades, temos a melhoria na identificação das tarefas, temos as medidas de desempenhos compatíveis com os objetivos pré-estabelecidos, temos os maiores níveis de motivação e temos o maior poder informacional e mais recursos e feedback aos colaboradores. Falando então de diferentes tipos de estruturas organizacionais, então a estrutura organizacional é o elemento fundamental para que uma empresa mantenha o foco nos seus objetivos. Missão, visão, valores, estratégia de mercados servirão de base para a formulação de como deverá ser estruturada essa organização. Assim, a estrutura está diretamente ligada à estratégia da empresa e envolve aspectos físicos, humanos, financeiros, jurídicos, administrativos e econômicos, tudo dentro de uma mesma. Pode deixar de pensar dessa forma também. Bom, estruturas formais e informais. Então, as estruturas formais ou mecanicistas têm por característica principal alto grau de formalização e centralização da tomada de decisão, incitam os trabalhadores à especialização e possuem elevado grau de autoridade hierárquica, sendo representado pelo organograma. Então, a maioria das empresas que a gente conhece, elas têm uma estrutura totalmente formalizada, ou seja, conhecida, baseada no organograma. Já as estruturas informais ou orgânicas são caracterizadas pelo baixo grau de formalização de procedimentos e de regras. Fica visível a descentralização da tomada de decisão. Essa estrutura é caracterizada pelo relacionamento entre as partes fora do organograma, ou seja, as relações não previstas surgem naturalmente. E é comum a gente pensar o seguinte: dentro das estruturas formais, sempre, não vamos generalizar, mas sempre pode ocorrer algumas estruturas informais dentro das estruturas formais. Afinal de contas, somos seres humanos e a gente acaba se relacionando todos, entre si. Característica das estruturas mecânicas e das estruturas orgânicas, adaptado de Jones, 2010. Então, estruturas mecânicas têm a especialização individual, colaboradores trabalham separadamente para se especializarem em tarefas previamente definidas, ou seja, aquela totalmente organizadinha. Já na estrutura orgânica ou informal, especialização combinada. Colaboradores trabalham juntos e coordenam suas ações para encontrar a melhor forma de realizar determinada tarefa. Nas estruturas mecânicas, tem a centralização, a autoridade para controlar as tarefas é mantida pela alta administração. A gente sempre fala, aquela piramidezinha que tem, está lá no topo centralizada. Já na questão da estrutura orgânica, é totalmente descentralizada. A autoridade para controlar a tarefa é delegada a pessoas em todos os níveis da organização. A maior parte da comunicação é lateral. E ainda temos também a questão da padronização nas estruturas mecânicas ou formais. O uso extensivo é feito mediante regras escritas e procedimentos de operação padrão para coordenar tarefas. Os procedimentos de trabalho são previsíveis, ou seja, tudo que deverá ser feito está escrito. Já nas estruturas orgânicas,
a gente tem aí uma adaptação. Ou seja, o uso extensivo é feito mediante contato pessoal para coordenar tarefas e os processos de trabalho são relativamente imprevisíveis. Muito bem. Vantagens e desvantagens, então, da descentralização das tomadas de decisão. É bom descentralizar? Vai depender de alguns fatores. Então, a gente tem aí vantagens da descentralização. As decisões são tomadas mais rapidamente pelos próprios executores da ação. As decisões são tomadas por aqueles que têm mais informação sobre a situação. Já na desvantagem da descentralização, a gente vê que pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos envolvidos, verifica-se maiores custos devido à exigência de melhor seleção e treinamento dos administradores médios. Vantagem: a maior participação do processo decisório proporciona motivação e moral elevada entre os administradores médios. Já um excelente treinamento é oportunizado aos administradores médios. Já desvantagem: há risco de subjetivação, pois os administradores podem sobrepor os objetivos departamentais aos empresariais. Outra desvantagem: as políticas e os procedimentos podem variar enormemente entre os diversos departamentos. Bom, principais tipos, então, de departamentalização que vai favorecer a própria descentralização, segundo o Chiavenato, 2014. Então, a gente tem aí, tem a departamentalização funcional, ou seja, agrupamento por atividades ou funções, divisão do trabalho por especialidades, por exemplo, departamento de produção, financeiro, departamento de marketing, muito comum nas organizações brasileiras. Tem a territorial ou geográfica, o agrupamento ocorre conforme a localização geográfica ou territorial, ou seja, eu tenho na mesma empresa, eu tenho um departamento que funciona no Espírito Santo, tem um departamento que funciona lá na Bahia, ou seja, a geografia é que está limitando aí a que nível que aquele departamento vai controlar. Tem aí o de produtos e serviços também, divisão de trabalho por linhas de produtos, orientação para resultados, por exemplo, aí a gente tem o têxtil, farmacêutico, químico, né? Todos voltados aí para produtos. Temos também departamentalização por clientes, então dá ênfase no cliente, orientação voltada para o cliente do que para si mesmo. Por exemplo, né, a gente tem lá lojas de departamentos, né, tem o setor feminino, o setor infantil, o setor masculino, joias, perfumaria e por aí vai. Tem também os processos, agrupamento por fases de processo, produtos, operações, ênfase na tecnologia utilizada. Exemplo, em uma indústria teremos as divisões por setores de corte, montagem, estamparia e por aí vai. Temos ainda também uma departamentalização por projetos, ou seja, agrupamentos em função de saídas ou resultados enquanto um ou mais projetos. Necessidade de estrutura organizacional flexível e adaptável às circunstâncias do projeto. Exemplo, uma construtora com várias obras, etapas e saídas. Então, eu tenho um projeto de um condomínio, eu tenho um projeto que eu estou construindo um shopping, tenho um outro projeto que são casas e por aí vai. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os modelos, então, que inspiram a inovação. Então, a inovação é a exploração de novas ideias para melhorar o negócio, criando vantagem competitiva, gerando sucesso no mercado e alcançando os resultados esperados. Observação: as empresas mais competitivas são aquelas que conseguem promover uma boa comunicação e em seu ambiente interno, aberta a constante, que investem na capacitação de seus funcionários e que incentivam novas ideias, mesmo quando os resultados não aparecem instantaneamente. Outra coisa, exemplo, a Coca-Cola evidencia a sua inovação de qualidade, proporcionando dentro da empresa insights sobre a importância de ser líder de inovação no mercado e os desafios inerentes ao cargo. Eu trabalhava numa grande empresa aqui no Espírito Santo e já aconteceu o seguinte, né? A gente queria inovação, mas as pessoas às vezes elas têm vergonha de darem as suas ideias para que possam inovar. E a gente criou uma campanha justamente nesse sentido, que era, né, não existe ideias que sejam ruins. Talvez as ideias elas podem até não estar no momento bom, mas essas ideias são importantes que sejam conhecidas para que no momento oportuno a gente possa aproveitar isso. Vou dar um exemplo para vocês, a própria Apple. Então a Apple tinha lá o telefone, né, e queria fazer o iPhone, mas não tinha tela, não existia tela touchscreen, mas estava
no projeto de inovação deles. E aquela ideia ficou guardada até aparecer a tecnologia de touchscreen, e aí a Apple pôde finalmente concluir aquele projeto que ela tinha de inovação em aparelhos celulares, e hoje cada um tem um aparelho touchscreen aí no bolso, graças a uma inovação que num primeiro momento não saiu da gaveta. Ela ficou guardada porque não tinha tecnologia ainda, mas a ideia era tão boa que hoje a gente usa. Bom, na prática, então, algumas empresas estimulam a inovação entre seus funcionários para que eles criem novos produtos, melhorem processos ou proponham novos serviços. Outras organizações descentralizam suas estruturas organizacionais por meio da contratação de serviços considerados não essenciais para as empresas e que podem ser prestados por terceiros ou mesmo contratação, por exemplo. Ou ainda pode-se pensar na reformulação de estruturas organizacionais. Então, a estrutura organizacional e a inovação são essenciais para o sucesso de uma empresa. Você vai conhecer a história da Unilever, né? Exemplo que descreve o processo de transformação realizado pela Elida Gibbs, divisão da Unilever, que também são observadas em outras divisões da empresa. É um ótimo exemplo para observar como uma fusão pode influenciar na estrutura organizacional de uma organização. Bom, case Unilever, Elida Gibbs, racionalização do mix de marcas e adoção do conceito de administração por processos. Então, o que a gente vê lá? Elida Gibbs é a divisão da Gessilever, a qual gerencia o setor de higiene pessoal e cosméticos. Nesse mercado, Elida tem grande participação e atuava em 2000 com marcas como Vazenol, Close-Up, Organics, Seda, Rexona e Axe. Bom, durante muitos anos a Unilever praticou no Brasil a política que chamamos de multi-brand marketing, que se caracteriza pela existência no mesmo mercado de várias marcas da mesma empresa, concorrendo muitas vezes entre si. Coca-Cola faz muito isso. Outra característica do multi-brand marketing é a existência de marcas diferentes para cada tipo de produto. Detergentes, amaciantes, desodorantes, sabonetes, cremes dentais e etc. Então, a empresa se vê à frente de um portfólio com inúmeras marcas que devem ser protegidas por meio de campanhas com elevados custos de propaganda e ou promoção de vendas. Bom, qual o problema apresentado nesse tipo de atuação? Hoje em dia é praticamente impossível, não só pelos altos custos envolvidos, mas porque a lealdade dos consumidores às marcas tradicionais é muito menor e mais difícil de manter. Essa situação começa a piorar em 1993, quando há uma fusão da Elida Gibbs com a Arctic Sons. Juntas, elas somavam cerca de 32 marcas e 237 itens diferentes. A divisão atuava com estrutura duplicada na área de marketing e vendas, o que gerava, a gente já sabe aí, muito custo. A mudança, baixa rentabilidade, altos custos, pouca capacidade de investimento, principalmente propaganda, promoções e equipamentos. Bom, diante de toda a problemática, iniciou-se um projeto de mudança, a substituição da estrutura organizacional hierárquica funcional pelo gerenciamento por processo capaz de acompanhar a reestruturação das linhas de produto, visando o fortalecimento da competitividade da Elida Gibbs. As medidas fazem parte de um mesmo contexto e se destinam a adequar a empresa à nova realidade do mercado brasileiro, competitivo e globalizado. Lembra que a gente está falando lá de 1993, o real só foi ser posto em 94, em 95 que veio a primeira onda de estabilidade de inflação com a nova moeda. Assim, em virtude de 12 de marcas e principalmente da mudança organizacional, os lançamentos chegavam às prateleiras em 6 meses, antes a média era de 2 anos. Com todo o acontecimento, a Unilever comprovou que a gestão por processos reduz os níveis de decisão na empresa, põe os principais executivos mais perto do consumidor, torna a empresa mais aberta às inovações e às mudanças e permite atender melhor as expectativas dos clientes. Vou passar isso aqui, gente? E aí, resumindo, então, o que a gente tem? O conceito de desenho organizacional Lean Staff é construído a partir do modelo estrutural de organização linear
e funcional. Nesse modelo, muito utilizado nos dias atuais, há apenas um superior e um staff. Esses são especialistas que levam seu conhecimento técnico em prol das metas e resultados da empresa. E a existência de um líder que conta com outros profissionais para atuarem ativamente em diversas áreas específicas da organização. Então a gente tem aí, desenho organizacional Lean Staff, né? Veja um recorte da organização Lean Staff, um estilo organizacional muito utilizado pelas empresas atualmente. Consiste em grupos de especialistas que oferecem apoio à diretoria da empresa. Características: apresenta apenas um superior, porém todos os demais órgãos operacionais da organização recebem assessoria e serviços especializados do staff. Staff: autoridade única, diferentes tipos de comunicação e hierarquia preservada, setores executivos e setores de assessoria. A assessoria deve manter a concentração do poder decisório nas mãos de um único superior. Os órgãos se dirigem sempre a um setor. Comunicação direta, relação entre os setores e assessoria. Comunicação formal, que acontece entre superiores e os seus subordinados. Vantagens: consultoria e assessoria especializada, contribuição equilibrada de trabalho e gerenciamento e controle do trabalho. Desvantagens: hierarquia pode estar abalada, as equipes sem integração e os conflitos entre staff e a equipe da empresa também. Bom, eu espero que você tenha gostado da aula, espero que você deixe seu comentário aí, caso você tenha gostado ou não gostado também. Né? Se gostou, se inscreva no canal, a gente sempre tem aqui várias novidades que eu acredito que vai melhorar as suas capacidades para você poder se desenvolver cada vez mais. Fica aqui o abraço do professor Luciano, meu até logo, tchau, tchau.